Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e finalmente vamos soltar a música aqui, ó. Finalmente Bitcoin rompe topo histórico. Hora de comemorar. É isso aí, pessoal. Bitcoin rompeu o topo histórico. E agora, o que vem a seguir? Será que o Bitcoin está fazendo topo duplo para depois corrigir mais 30%? Ou ele vai continuar subindo, né? Até onde o Bitcoin pode chegar daqui pra frente? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Mas antes eu peço o seu like, a sua inscrição e ativa o sininho para você continuar atualizado sobre conteúdos aqui relevantes, sobre cripto, macroeconomia e também mercado de ações. Se inscreve aqui para você não perder mais nada. Então bora lá, meus parabéns a todos vocês. Um brinde aí para todos que seguram o Bitcoin, estão no mercado há bastante tempo, aguentaram as chacoalhadas aí do mercado antes do Bitcoin tocar topo histórico. Já aproveita e me fala aqui nos comentários o seguinte: qual será o próximo topo histórico do Bitcoin? Ele chegou no novo topo histórico agora, né? Ali nos 109 mil e uns quebrados. Mas onde que você acha que vai ser o topo final do ciclo? Vai ser 120, 130, 150? Tem gente falando em 200 mil dólares por unidade? Comenta aí que eu quero saber. Mas agora bora lá, quais são os sinais de alta, né, do mercado? Será que a gente continua subindo ou não? Primeira coisa, nós temos algo muito importante que eu já venho alertando vocês há algum tempo, que é o cruzamento das médias. Então acabamos de ter uma cruz dourada, né, agora neste momento, e fazem 28 dias que ela aconteceu, e geralmente após o cruzamento de uma cruz dourada, nós temos aí uma alta bem explosiva nos dias seguintes. Então isso está acontecendo neste momento, a gente ainda está vivendo a alta, então na minha opinião, a alta vai continuar. O Bitcoin já rompeu o topo histórico, mas ele vai romper com mais força os 109 mil e vai alcançar novos valores mais altos, né? Isso aconteceu aqui também, ó. Então, assim que ele fez o rompimento no ano passado, lá em 2024, no finalzinho do ano, ele entregou aí 120 dias de um mercado bull, mercado de alta, né? E a gente pode viver algo parecido. Lá em 2023, quando ele fez o mesmo cruzamento da cruz dourada, ele entregou aí 160 dias em um mercado bull. Então já tivemos cerca de 30 dias de um mercado bull e a gente ainda pode viver mais uns 40, 60, até 90 dias de um mercado de alta, na minha opinião. Quando a gente compara o principal indicador do Bitcoin, né, o gráfico do M2, que ele mostra a liquidez global e quanto dinheiro tem disponível aí na economia, né, que pode entrar no Bitcoin ou pode entrar em outros ativos, mas geralmente o Bitcoin responde muito bem esse gráfico. Tanto é que se a gente sobrepor aqui o gráfico do Bitcoin com o M2, vemos uma alta correlação. Nos períodos de lateralidade e correção do Bitcoin, que é o gráfico azul, é o período onde o M2 ele forma topo e lateraliza também em correção. Nos períodos que o M2 tem alta e disparada, né, onde tem aumento da liquidez global, o Bitcoin também responde positivamente e também se aprecia, se valoriza no mesmo período. Já nos períodos de correção do Bitcoin, são os períodos de correção do M2. E agora com o M2 disparou, se o Bitcoin seguir a liquidez do M2, é possível sim que o Bitcoin chegue ali entre 160 até 185 mil dólares. Na minha opinião, eu ficaria com o Bitcoin entre 140 a 157 mil dólares. Eu traçaria um valor aqui, um price action de um all-time high do Bitcoin aqui, né? Aqui 185 é possível, mas eu acho que é improvável. E eu falo isso por conta dos padrões de alta do Bitcoin. Por mais que o M2 esteja lá em cima, né? Eu não acho que o Bitcoin vai chegar tão rápido assim a 185. Só uma coisa sobre o gráfico é que o Bitcoin ele tem um atraso em um delay com relação ao M2. Quando o M2 ele está subindo, leva de 30 a 60 até 75 dias para o Bitcoin responder a essa alta do M2. Aqui os gráficos eles estão sobrepostos, tirando esse delay. Então o Bitcoin começou a subir agora, respondendo essa alta do M2 que já vem há algum tempo. Com relação à liquidez no curtíssimo prazo, o Bitcoin ele tem espaço ainda para vir aqui para os 110 mil. Depois disso ele tem uma enorme resistência, né? De 110 mil para cima ele tem uma grande resistência ainda. Já aqui abaixo, né? Ele tem bastante liquidez até 105 mil dólares, ele pode chegar até quase 104 mil e aqui ele já para de ter tanta liquidez assim. Ou seja, antes dele fazer um movimento bem forte de alta, não é impossível ver um recuo até os 104 mil para depois ele ganhar força e romper. Mas uma vez que o Bitcoin romper aqui os 110, 111 mil, nós entramos numa zona sem resistência. Ou seja, o Bitcoin ele vai entrar numa zona de descobrimento de topo, que é quando o Bitcoin tem uma alta muito forte e nesse período as altcoins também têm altas muito fortes. Então o que está por vir, turma, nos próximos dias e nas próximas semanas, na minha opinião, é extremamente positivo e muito bullish para aqueles que estão posicionados, é claro. Ainda falando sobre este topo histórico de agora, diferente do topo histórico, né, da primeira vez que ele bateu 109 mil dólares, nós estávamos no final da alta, ou seja, estava no período de exaustão da alta do Bitcoin.
onde ele tinha saído ali dos 48 mil dólares, lá em agosto, veio lateralizando de agosto, setembro, outubro, aí de outubro para novembro ele engatou uma alta mais vertical e ele foi atingir o topo histórico ali em janeiro deste ano. Então ele tocou o topo histórico e repare neste gráfico aqui, ó, que é o gráfico de medo e ganância. Aqui estávamos em fase de extremo medo, aqui também quando ele formou o fundo. Já quando ele veio recuperando, entramos numa fase neutra no indicador, e quando ele engatou uma alta mais forte, entramos em fase de ganância, e depois, quando ele formou o topo, entramos na fase de extrema ganância. Neste momento, da mesma forma, nós estávamos em fase de extremo medo, no dia 7 de abril, no dia 10 de março, depois, na recuperação, voltamos para medo. Há pouco tempo estávamos nesta fase neutra, depois, neste momento, estamos na fase de ganância. Enquanto o Bitcoin lateraliza, estamos em fase de ganância e ainda tem espaço para o Bitcoin continuar subindo até entrarmos aqui na fase de extrema ganância, que é a pior fase para você pensar em comprar algo. É a melhor fase para você aguardar e começar a realizar lucro, mas é a pior fase para comprar. Ou seja, seguindo esse indicador, nós temos ainda espaço para o Bitcoin continuar subindo, diferente do topo do início do ano lá em janeiro, né, onde ele já estava em extrema ganância e extremamente caro. Agora, pelas médias e o sentimento de mercado, ainda temos um bom espaço para o Bitcoin subir até chegar em extrema ganância. Olhando aqui para a força compradora nesse momento, principalmente institucional, temos lá ETFs batendo recorde histórico em acumulação de Bitcoin, então isso é muito positivo. Lá em janeiro, quando o Bitcoin tocou o seu topo histórico, os ETFs tinham em torno de 1,4 milhões de unidades de Bitcoin sob custódia. Depois da correção, né, que o Bitcoin fez essa correção, caiu para 1,3 milhão. Ali no dia 10 de abril estava mais ou menos nisso, né, que foi próximo do fundo do Bitcoin. Desde então, desde o dia 10 de abril, vemos compras bem fortes aqui dos ETFs, né, empurrando o preço para cima, porque eles estão tirando Bitcoin do mercado, basicamente, e agora eles já estão no seu topo histórico, em 1,4 milhões, com um pouquinho a mais do que anteriormente. Eles seguem numa compra muito forte, né. Podemos ver aqui, no ano passado, quando o Bitcoin engatou alta, eles estavam ali próximos a 1,2 milhão e saltou para 1,4 milhão. Aqui de 1,3 milhão, a gente pode ver eles chegando em 1,5, 1,6 milhão de unidades de Bitcoin. Dessa forma, com essa força compradora, é muito tranquilo o Bitcoin continuar subindo nesse período. Com relação às entradas líquidas, né? Quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, as barras verdes significam que teve mais entrada do que saída e as barras vermelhas significam que teve mais saída do que entrada de capital via ETFs. Então, desde o início de maio, temos um volume comprador muito forte dos ETFs. Algumas semanas só que tivemos mais saídas do que entradas, mas no geral o saldo é positivo porque eles estão acumulando mais Bitcoin do que vendendo. E agora, né, depois dessa lateralidade que a gente teve, agora voltou o interesse comprador mais forte. Nessas últimas 2 semanas, estamos vendo barras maiores aqui, com volume comprador muito maior dos ETFs. Outra coisa interessante é analisar o que está acontecendo com a economia chinesa, que ela pode estar a todo vapor ou não, né? Mas por conta de algumas coisas que está desacelerando a economia, eles de outro lado estão fazendo estímulos econômicos. E vocês sabem que estímulos econômicos resultam no aumento do M2, aumento do M2 costuma resultar no aumento do preço do Bitcoin. Então a China, ela reduziu a taxa de juros mais uma vez para ajudar a economia em meio à guerra comercial com Trump, tarifas, né? A economia dele já vinha desacelerando, já faz algum tempo que eles estão desacelerando. Desde a Evergrande lá com problemas no setor imobiliário, eles vêm desacelerando e a China está fazendo vários estímulos e um deles é cortar juros. Então o Banco Central Chinês ele já fez alguns cortes, desde 2024 eles vêm cortando juros, cortaram aqui 10 pontos, em setembro cortaram 20 pontos e agora acabaram de cortar mais 10 pontos. Isso daqui é extremamente positivo para liquidez, né? Não necessariamente para a economia chinesa, mas é positivo para a liquidez. A China está com problemas econômicos sim, porque nos dados oficiais da inflação nós vemos aí deflação, ou seja, a moeda chinesa está se apreciando. Isso porque as pessoas não estão querendo gastar, não estão contratando mais, as empresas não estão gastando dinheiro. Dessa forma, está tendo deflação lá na China. Isso é ruim para a economia, tá? Por isso que eles estão tendo que fazer estímulos econômicos. Mas falando agora sobre a alta do Bitcoin, até onde ele pode chegar? Pegando aqui alguns padrões, né, do próprio Bitcoin, das altas e das baixas. Isso daqui são padrões de ciclos, né? Então, durante o ciclo de 2013 a 2014, essa é a fase que o Bitcoin entregou a maior alta. Então, ele dá uma primeira pernada de alta, tem uma correção maior e dá a segunda, que é a alta mais forte, que ele subiu 370% nessa alta. De 2015 para 2016 até 2018, 2019, o Bitcoin ele entregou essa alta bem forte. Depois de 2018 em diante, né, tivemos um bear market. Aí de 2019 para frente, até 2023 ali, até 2022, o Bitcoin ele saiu do bear market,
ficou um ano mais lateral, né, depois de recuperar, teve uma última correção, aí ele entregou a alta mais forte, aqui. Uma vez que ele entregou essa alta forte, formou o topo e entregou sua primeira grande correção de 52%, 60% até chegou nessa época aqui, nessa segunda grande pernada, as altcoins performaram muito bem. Aí, depois disso, entramos no ciclo atual, bear market, chegou em 15 mil dólares por unidade, e depois ele vem se recuperando. Em 2023 ele teve uma alta de 100%, 24 também foi uma alta de mais ou menos 100%, lateralizou e entregou essa última alta de 100%. Agora a gente teve uma correção de 34%, nós podemos estimar que o Bitcoin ainda suba uns 70% desde o fundo ali dos 74 mil. Jogando aqui 70% acima, o Bitcoin chegaria ali nos 130 mil, ele pode até encostar ali nos 157 mil se a gente ainda tiver mais uma alta ao final do ano, né? Tudo depende da força compradora nesse momento. Mas pelos indicadores, é muito provável que ele chegue em 130 mil e num cenário muito otimista ele ainda pode bater ali 150 mil, 157 mil na minha opinião. O meu chute do all-time high desse ciclo é 157 mil dólares. Vamos ver se isso se concretiza. E neste momento, no curto prazo, o Bitcoin ele está com o seguinte padrão. Ele sobe, lateraliza de 10 a 15 dias, entrega 2 dias de alta muito forte, depois lateraliza por mais 10 a 15 dias, mais 1 ou 2 dias de alta muito forte, aí lateraliza de 10 a 15 dias e entrega mais uma alta. Então agora a gente está vivendo mais uma vez os dias de alta, que não duram muito tempo, geralmente são de 2 a 3 dias no máximo de alta e depois ele lateraliza por mais um longo período. Durante a lateralização, ele tem bastante manipulação para cima e para baixo. Nesse momento ele está um pouco abaixo aqui do all-time high, mas ele chegou a ultrapassar levemente o all-time high, aí teve bastante força vendedora, mas por hora ele está construindo suporte aqui. Até colocando no gráfico de 4 horas, né? O gráfico está bem bonito, muito lindo, e ele está construindo suporte. O Bitcoin já se encontra em sobrecompra, ele ainda tem um espaço para continuar subindo nos próximos dias, só que em breve ele vai ficar muito sobrecomprado, aí é natural ter alguma correção, uma lateralidade antes dele entregar mais e mais altas. Só que o mais importante nessa fase de rompimento de topo histórico é que o mercado de altcoins ele vai passar a performar muito bem contra o Bitcoin. Provavelmente a gente vai ter aí uma janela de 4 a 6 semanas em que as altcoins elas performam melhor do que o próprio Bitcoin. Isso fica claro até pela dominância do Bitcoin, né? Onde ele só vinha fazendo uma tendência de alta, teve essa grande correção, essa perda aqui, ó, na dominância temporariamente. Agora o Bitcoin vem ganhando novamente das altcoins, mas é uma questão de tempo até ele fazer isso daqui, ó. Ele recupera parcialmente, aí depois ele entrega mais uma baixa. E é aqui que as altcoins ganham do Bitcoin. Então, pessoal, temos tudo muito lindo. Por enquanto, tem gente falando já em topo duplo. Não é topo duplo do ciclo, né? Que seria o momento de correção e virada para bear market. A gente ainda tem espaço para continuar subindo, só que agora, neste momento, neste dia de hoje, eu acho prudente entrar no modo monge, apenas esperar e não fazer nada, nem tentar comprar, nem tentar vender, nem tentar fazer trade no mercado, só esperar. Durante a fase de alta, o mercado ele entrega correções, então se você tem algum dinheiro ainda que quer comprar Bitcoin ou altcoins, eu esperaria por correções, tá bom? Mas não tente ficar fazendo trades de curto prazo. Então falando do momento atual, em breve o Bitcoin vai entrar na fase de descobrimento de preço, quando ele realmente rompe o all-time high mais forte, né? Ele precisa fazer um rompimento mais forte do que o atual. Aí ele não tem nenhuma resistência acima e ele tende a subir muito rápido e muito forte até ele encontrar um novo topo. Provavelmente vai ser ali primeiro em 110 mil, 114 mil. Depois vamos ter uma resistência em 120 mil, que é uma resistência psicológica, até ele lateralizar por mais tempo, até buscar os 131 mil, 130 mil. Então vai ser mais ou menos o desenvolvimento do preço do Bitcoin. Lembrando, a gente tem liquidez no curto prazo ali nos 105 mil dólares até 104 mil. E lá na frente, falando de um planejamento de uns 4, 5, 6 meses, é possível o Bitcoin ainda voltar para 92 mil dólares, tá? Então eu já estou falando isso agora de forma antecipada, antes de qualquer pessoa falar qualquer coisa, tá? Mas isso daqui é um planejamento lá para frente. Esquece isso agora, pensa isso lá na frente. É possível ele vir para cá ainda, tá? Só estou falando isso porque eu sei que muita gente vai ficar eufórica agora, então vocês têm que ter a calma, controlar, modo monge, hein? Segundo ponto, indicadores técnicos todos em tendência de alta. Médias apontando para cima, temos o cruzamento da cruz dourada lá, que tende a entregar de 60, 70 até 120 dias de alta. Já foram 30 dias, então por isso que são de 60 a 70 dias do ponto atual. Temos dominância do Bitcoin, podendo fazer um pivô de baixa, né? Assim as altcoins entregariam uma performance maior do que o Bitcoin em um curto espaço de tempo. E terceiro, temos a China cortando juros, que de certa forma vai injetar liquidez na economia. Então eu reforço que neste momento é hora de esperar,
modo monge ativado, quem está posicionado é hora de não fazer nada. Número 2, aproveite a janela de alta, não fique fazendo trades de curto prazo, principalmente no período de 30 a 60 dias. Não seria médio prazo, né, na prática, mas a gente pode falar em médio prazo. Mas é de 30 a 60, no máximo 90 dias que a gente vai coletar bastante dinheiro. Então agora é hora de imprimir dinheiro. Impressão monetária infinita. Cuidado com o ciclo de erros do investidor iniciante. Então evite comprar topo e foque no suporte e nas correções que virão. O Bitcoin não sobe infinitamente. Ele tem recuos. Nesses recuos ele fica sobrevendido no RSI. Aí são esses pontos de entrada. As altcoins, a mesma coisa, né? Tem algumas altcoins que a gente já colocou em carteira, elas estão querendo iniciar um movimento de alta mais forte agora, elas ainda dariam tempo de comprar agora, mas já não é o melhor preço possível. Então, se você fosse comprar em $1.000, né, aqui você poderia comprar $1.000, aqui já seria $500. Então você tem que fazer uma compra parcial, não uma compra total. E assim você vai ponderando o risco nesse momento. Cuidado com a ganância, hein? Mais uma vez. Mas é isso aí, inscritos ganhando dinheiro, alunos RCC ganhando muito dinheiro. Inclusive, se você quiser se tornar aluno RCC, eu vou deixar um link aqui embaixo da lista de espera para a próxima turma do RCC que vai vir no mês que vem. No mais, eu espero que tenha gostado desse vídeo mais rápido. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você continuar atento aos conteúdos que são muito importantes. O time importa muito nesse momento. Eu não me despeço porque eu deixo este outro vídeo que pode te ajudar. Então eu te espero lá.